A cena de abertura apresenta as montanhas na fronteira da Mongólia, onde coisas estranhas foram encontradas ao longo dos anos. Essas descobertas incluem enormes fósseis de criaturas não identificadas, bem como corpos com milhares de anos com a carne ainda intacta. A cena então corta para o ano de 1979, quando um cientista, o professor Yang Tianlin, reúne uma equipe especial para investigar as montanhas Kunlun. Ele deseja descobrir mais informações sobre essas descobertas misteriosas. Somos apresentados a Hubei, um dos muitos soldados que trabalham arduamente nessa escavação. Seu trabalho parece ser muito difícil, evidenciado pelo fato de que eles frequentemente desmaiam devido ao cansaço extremo. Felizmente, há a filha do professor, Yang Ping, uma médica que apoia as pessoas necessitadas. De acordo com a narração de Hubei, ele tem um afeto secreto por Ping e sente que a conhece há muito tempo. Após dias de trabalho árduo, a equipe descobre um crânio gigante, deixando todos perplexos. Momentos depois, a caverna começa a tremer, o que leva a uma explosão enorme, destruindo todo o acampamento. Sentindo o perigo, os soldados armados, sob o comando do comandante Han Jiuyang, se posicionam fora da caverna, prontos para o confronto. No entanto, os únicos a sair são Yang e alguns trabalhadores sobreviventes. A explosão parece ter aberto um caminho dentro da caverna, então Han pergunta se alguém quer investigá-la com o professor. Como há um grande risco de vida, a maioria dos soldados hesita em participar. No entanto, a corajosa Ping se voluntaria imediatamente para ajudar seu pai nesta missão. Isso leva Hubei a segui-la, e seu melhor amigo, Kang Sun, também decide acompanhá-los. No final, um grupo de soldados é formado para a missão. Após isso, a equipe parte para a missão, seguindo seu caminho através da caverna destruída. Em breve, eles se deparam com um abismo vasto, que começam a descer. Eles eventualmente chegam a uma plataforma gelada, com um corredor que leva a um subterrâneo escuro. Ao descer, descobrem uma caverna inexplorada cheia de fósseis peculiares. Depois de vagar por um tempo, encontram uma saída que os leva para o outro lado da montanha. O professor Yang diz a Hubei que, segundo as lendas, há o portão de um antigo reino nesta região, pertencente a um governo de segredos profundos. A conversa é interrompida abruptamente quando os outros soldados fazem uma descoberta chocante, uma pegada colossal na neve. Seguindo isso, a equipe começa a perseguir essas pegadas, sem saber que uma criatura gigante está por perto. No caminho, encontram numerosas criaturas semelhantes a borboletas voando ao redor deles. Ao observar mais de perto, percebem que não são borboletas, mas morcegos de aparência peculiar. Sem o conhecimento da ameaça que representam, um soldado captura um desses morcegos com as próprias mãos, desencadeando um resultado inesperado. Ele queima com uma chama azul, resultando em sua morte. 2 soldados correm para ajudá-lo, apenas para sofrerem o mesmo destino. Segundos depois, centenas desses morcegos cercam a equipe, levando-os a abrir fogo. O barulho da confusão assusta a criatura gigante nas proximidades, fazendo-a recuar. No entanto, seu movimento repentino desencadeia uma avalanche, apresentando outro desafio para o grupo. Em uma tentativa desesperada de sobrevivência, os soldados começam a correr, mas vários deles são mortos. Em certo momento, são obrigados a parar porque há um abismo diante deles. Sem outra escolha, os soldados se unem com cordas antes de pular. Enquanto caem, uma corda que prende Hubei e Ping fica presa em um pedaço de gelo, deixando os dois pendurados. Pouco depois, a corda se rompe, fazendo-os cair na escuridão abaixo. Na cena seguinte, Hubei recupera a consciência e se vê nos braços de Ping. Ele não consegue entender como conseguiu sobreviver a uma queda tão grande. Esse incidente reduz o número de sobreviventes para 4. Hubei, Ping, Professor Yang e Kang Sun. Esses sobreviventes então reúnem o máximo de suprimentos possível antes de retomar sua escavação. Eventualmente, eles encontram uma caverna expansiva com uma torre alta no centro. O professor reconhece este lugar como o Palácio Sagrado de Kunlun. Disse que a torre tem 9 níveis onde criaturas demoníacas foram aprisionadas. O professor Yang se ajoelha e acende uma vela. O fogo cria instantaneamente uma chama que convoca um enxame de morcegos, cercando a torre. Após isso, ele envia Hubei e Ping para a entrada da torre, ignorando o aviso de Kang Sun. Assim que o duo entra de mãos dadas, uma abertura aparece no topo, emitindo uma luz brilhante. Pouco depois, a caverna começa a se encher de inúmeras criaturas espirituais. Acreditando que abriram os portões do inferno, Kang Sun apaga imediatamente a vela, frustrando todo o processo. Infelizmente, como consequência, a caverna começa a desmoronar, e os morcegos retornam para atacá-los. Sentindo o perigo iminente, Kang Sun se sacrifica para desviar a atenção dos morcegos, permitindo que os membros restantes do grupo fujam. Os 3 de alguma forma conseguem encontrar uma saída, mas está na borda alta atrás de uma cachoeira. Enquanto contemplam seu próximo movimento, os morcegos os alcançam e lançam seu ataque. Hubei tenta afastá-los com fogo, mas um morcego o atinge por trás. Ao testemunhar a chama emergente, Ping rapidamente o empurra para a água antes de pular com seu pai. Hubei consegue encontrá-la debaixo d'água,
mas logo são separados por uma criatura aquática gigante que a leva embora. Após o ocorrido, um Rubai desolado nada para fora da água e retorna à base. Chegando lá, ele trata de seus ferimentos, enquanto Han informa que ele é o único sobrevivente. O comandante menciona ainda que encontraram todos os corpos mortos de seus soldados, exceto os de Ping e seu pai. Arrasado pela perda de seus entes queridos, Rubai decide desistir de tudo e embarca em um trem para voltar para casa sem avisar ninguém. Na estação, ele é recebido por seu novo empregador, o Sr. Wang, que o designa como bibliotecário. A partir desse momento, ele começa a trabalhar lá e leva uma vida pacífica. Um dia, durante um almoço em um bar local, Rubai se reencontra inesperadamente com seu amigo de infância, Kai Xuan, que trabalha como artista. No dia seguinte, no trabalho, ele encontra um livro escrito pelo professor Yang. Ao folheá-lo, ele descobre vários conteúdos sobre a mesma torre demoníaca, o que o faz perceber que o professor estava ciente desde o início. Ao conectar os pontos faltantes, ele entende que apenas ele e Ping poderiam ativar a torre demoníaca, explicando por que o Prof. Yang os enviou anteriormente. Enquanto isso, o comandante Han e sua equipe descobrem um caixão contendo uma mulher viva que se parece com Ping. Eles a chamam de Shirley. Essa mulher possui um poder misterioso e incontrolável, então os oficiais são obrigados a confiná-la em um quarto monitorado de perto. 3 anos depois, a equipe de Han encontra o professor Yang e o leva para a sede deles. Simultaneamente, no oeste da China, a cidade de Oil é atacada por gigantes enigmáticos, causando destruição generalizada. Quando o Prof. Yang fica sabendo disso, teoriza que a ativação da torre abriu portais no espaço e no tempo, permitindo que criaturas demoníacas se infiltrem na Terra. Para buscar insights mais profundos, o professor escapa da sede militar. O surgimento desses demônios parece ter efeitos em Rubai também, pois a cicatriz em suas costas se torna problemática. Um dia, enquanto lê na biblioteca, suas costas subitamente se acendem com chamas azuis, e ele começa a exibir poderes inexplicáveis. Ele agora pode fazer móveis, assim como seu amigo, flutuarem no ar. Pouco depois, o Sr. Wang aparece, e apesar de testemunhar a agitação em curso, parece muito calmo. Ele rapidamente retoma o controle da situação, trazendo as coisas de volta à normalidade. Ao indagar sobre o que está acontecendo, o Sr. Wang explica que o sangue de Rubai está contaminado por uma força demoníaca devido ao ataque anterior dos morcegos. Segundo ele, Rubai agora exibe um poder imenso, mas seu uso pode levá-lo ao inferno. Rubai se pergunta como ele sabe de tudo isso, e o último USA seus próprios poderes psíquicos para transformar a biblioteca em uma antiga tumba. Ele finalmente se revela como um protetor do príncipe Yi da nação Soulin. Ele explica que o príncipe Yi foi o antecessor de Rubai, e foi ele quem liderou a humanidade contra a raça demoníaca que havia tomado a Terra. O príncipe Yi usou seu próprio corpo para selar a torre, aprisionando a maioria dos demônios nela, mas alguns deles assumiram formas humanas. Esses demônios agora estão procurando Rubai porque ele é o único capaz de abrir a torre. De volta à sede militar, Shirley parece ter recuperado suas memórias e expressa surpreendentemente seu desejo de encontrar Rubai. Como resultado, Han o rastreia e o visita na biblioteca. Inicialmente, Rubai se recusa a se juntar novamente à força militar, mas muda de ideia ao saber sobre a mulher que se parece com Ping. Após isso, Rubai acompanha o comandante e Kai Xuan se junta a eles. Han os leva para o norte da China, onde os apresenta à equipe que realizará uma missão para encontrar o professor. O grupo inclui um homem chamado Cheng Dong, uma jovem chamada Wei Wei, Shirley e outros soldados. Emocionado ao ver Shirley, Rubai a trata como Ping, mas ela se chama Shirley. O grupo então se prepara com armas e suprimentos antes de iniciar a missão. Eles atravessam o deserto, montados em camelos. Em um ponto da jornada, são atingidos por uma tempestade de areia, fazendo-os correr por suas vidas. Como resultado, Kai Xuan e outros 3 membros se separam do grupo. Depois de dias de viagem ininterrupta, o grupo de Rubai chega às ruínas de Oil City, enquanto o grupo de Kai Xuan ainda está no meio do deserto. Quando são repentinamente emboscados por criaturas demoníacas, o grupo de Kai Xuan se divide ainda mais em uma tentativa desesperada de se salvar. Apesar de seus esforços, os monstros matam 2 pessoas, enquanto Kai Xuan e outro homem conseguem chegar a Oil City, reunindo-se com o grupo principal. Ao ouvirem sobre o confronto com os monstros, Rubai sugere partir para evitar o massacre como ocorreu anteriormente na caverna. No entanto, Cheng e Shirley decidem ficar e concluir a missão. A discussão deles é abruptamente interrompida pelo som se aproximando dos monstros. Como resultado, eles se armam e se preparam para lutar. Eles rapidamente derrubam a primeira besta antes de perseguir a segunda. No entanto, quando se viram, a primeira já desapareceu. No meio de sua luta, Shirley corre em direção a uma escola abandonada e Rubai a segue. Ao entrar, ele descobre um monte de corpos pendurados no teto. Ele então encontra um túnel, levando-o à tumba do príncipe. Pouco depois, ele é atacado por uma criatura, ficando inconsciente. A criatura avança para terminá-lo, mas Shirley intervém, fazendo-a ir embora.
Em uma reviravolta inesperada, ela usa seus poderes para colocar o corpo de Rubai dentro do caixão. Enquanto isso, mais monstros demoníacos aparecem na cena. Então o grupo se abriga nos andares superiores do prédio e contra-ataca usando balas de prata e lançadores de foguetes. Fica evidente que os demônios possuem uma força formidável, tornando as balas ineficazes contra eles. Por outro lado, Wei Wei se faz passar por um dos manequins e faz o possível para permanecer imóvel a fim de evitar ser pega. Assim que a criatura se afasta, Wei Wei corre em direção a Kaixuan e os dois se escondem dentro de um ônibus. No entanto, a criatura os localiza e começa a atacar o veículo. Após algum tempo, Rubai recupera a consciência e começa a gritar por ajuda. Enquanto faz isso, sua ferida no braço cicatriza a uma velocidade rápida, deixando-o perplexo. Ele é então teleportado para a mesma caverna que contém a torre demoníaca. Lá, ele testemunha uma criatura jogando o corpo de Ping em uma chama que eventualmente é possuído pela rainha demônio. Após a partida da criatura, Rubai se aproxima dela, exigindo a devolução de Ping. No entanto, a rainha se recusa a desistir do corpo de Ping, pois ela possui o poder de abrir a torre. Ela propõe, em vez disso, que ele a acompanhe até a torre e destranque a porta muito esperada. Nosso herói pensa por um tempo, mas educadamente recusa. Ele insiste em ser enviado de volta para a cidade de Oil, afirmando que encontrará algum outro caminho. A rainha demônio acha isso divertido, mas decide lhe conceder uma chance, teleportando-o de volta. Neste ponto, Shirley ganha controle sobre todas as criaturas monstruosas e as direciona para atacar os membros do grupo. No momento em que ele retorna, Rubai percebe a criatura atacando o ônibus com Kaixuan e Wei Wei, então rapidamente a derruba com um lançador de foguetes. Vendo isso, as outras criaturas correm em sua direção, mas Shirley o salva, sabendo que ele é a chave para abrir a porta da torre. Ela o segura em seus braços e garante sua segurança. No entanto, Rubai, que percebe que Ping nunca mais voltará, pega uma pistola e atira nela 3 vezes. Isso faz com que todas as criaturas desapareçam e a torre demoníaca desmorone. Em seu último suspiro, ela admite que ele é o único que pode matá-la. Em seguida, ela o beija inesperadamente antes de desabar no chão. Momentos depois, Shirley se transforma em Ping, que expressa sua felicidade por vê-lo pela última vez. No entanto, Rubai ainda não está pronto para perdê-la. Ele a carrega e a leva ao caixão do príncipe, esperando que isso possa curá-la. Ele se deita ao lado dela e toca gentilmente sua testa com a dele, desencadeando uma onda de memórias de sua infância. Acontece que Ping possuía uma habilidade sobrenatural inerente, o poder de reviver seres falecidos. Isso explica como Rubai sobreviveu apesar de cair no abismo profundo e escuro anteriormente. No entanto, a mãe de Ping proibiu-a de usar esses poderes por algum motivo. Um dia, sua mãe faleceu após queimar em uma chama azul, revelando que ela era descendente de demônios que assumiram forma humana. Antes que a visão termine, Ping expressa seu amor incondicional por Rubai e pede a ele para encontrar seu pai. Com isso, ela falece, deixando Rubai desolado. Após um tempo de remorso, ele recupera a compostura e decide honrar o último desejo dela. O filme termina com Rubai retomando a missão com o restante dos membros da equipe.